Bom, aos nossos ouvintes, telespectadores e também internautas, nosso abraço, nosso muito obrigado pela companhia que, a partir de agora, vocês nos dão aqui no podcast da sua Rádio Veredas de Unai. Nós estamos trazendo uma série de podcasts, trazendo e repercutindo sobre os 48 anos de uma rádio que se tornou a emissora preferida da região noroeste, que é a Rádio Veredas, e também do aniversário de 81 anos do nosso município de Unai. Estamos homenageando, então, essas duas importantes datas, os 81 anos de Unai e também os 48 anos da sua Rádio Veredas de Unai e também de Arinos. Portanto, seja muito bem-vindo. Você passa a acompanhar, a partir de agora, o conteúdo deste segundo episódio, uma série de 4 episódios que estaremos apresentando neste mês de janeiro para comemorar, então, os 48 anos da Rádio Veredas, completados agora no mês de dezembro último, e o aniversário de Unai em 15 de janeiro. Para nosso segundo episódio, estamos recebendo aqui nossos convidados, o Dr. José Batista dos Santos Furtado. Ele é conceituado advogado aqui na nossa cidade, um dos mais requisitados de Unai, com escritório também em Brasília, no Distrito Federal, e diretor proprietário da sua Rádio Veredas, do Sistema Veredas de Comunicação. Dr. José Batista está aqui ao meu lado esquerdo. Ao meu direito, lado direito, estamos recebendo aqui o senhor Raimundo Sauer, que é produtor rural, é agropecuarista e também presidente da nossa querida CAPU, Cooperativa Agropecuária de Unai, que recentemente completou 61 anos. Aos dois, queremos recepcioná-los com boas-vindas aqui ao nosso podcast. Doutor Zé, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Frank. Boa tarde, ouvintes da Rádio Veredas de Unai. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube. É um grande prazer participar desse podcast, principalmente pela nossa companhia ilustre, do Raimundo Sauer, meu grande amigo de longas datas. Eu conheci há vários anos atrás, quando cheguei ao Unai, logo em seguida, nós tivemos o prazer de receber aqui, vindo do Paraná, o Raimundo Sauer, que aqui fixou residência no meio rural, é um grande produtor na agropecuária do município de Cabeceira Grande, mas que ainda pertencia ao Unai naquele tempo. Separou, ele ficou do lado de lá. Mas não nos deixou, é o presidente da Cooperativa Agropecuária de Unai. Agropecuária? Sim. Cooperativa Agropecuária de Unai, que fez também 60 anos, agora em março, e representa uma grande potência do setor agropecuário da região do Noroeste Mineiro. Eu não sei, talvez a maior cooperativa do Noroeste, uma grande produtora de leite, produtora de ração. É uma empresa que orgulha muito o povo de Unai. Raimundo, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer participar desse podcast junto com você. Eu agradeço o convite de vocês, e principalmente pela valorização que a Rádio Veredas sempre traz à CAPU, e a CAPU um grande parceiro, e com muitas reportagens deixa o povo informado sobre as nossas atividades. É muito importante e muito interessante. Te agradeço, Zé Batista, pela consideração de ser amigo seu, e sempre fui, né, que desde que cheguei aqui, quando te conheci, e levamos uma vida assim, paralelamente, né, indo para frente com muitos sucessos. Chegamos a esse ponto, né, Zé? Graças a Deus, né? Continua se divertindo, né? Eu pude, buscando nas informações, que lá no passado vocês chegaram a fazer negócios. Tiveram um negócio entre as partes aí, doutor José Batista, uma propriedade, doutor vendendo essa propriedade para o senhor Raimundo Sauer. Como é que foi esse negócio lá no passado? Mas que certamente cultivou ainda mais essa amizade. Se eu posso responder. Você responde. Então, foi assim que
Um corretor de Brasília me levou lá em Cabeceira Grande, olhamos uma terra ali e tal, mas é de um povo lá de Unai, nós temos que ir lá em Unai conversar. E viemos aí para Unai. O apelido daquele corretor era Zé Gaúcho, se não me falha a memória. Que memória boa. E aí eu conheci disso aí, o doutor Zé Batista, o Adelso Pinto de Carvalho e também o nosso saudoso amigo, o doutor Humberto Lisboa Frederico. Então, conheci essas pessoas já interessantes em Unai, foi um privilégio para mim. E acabamos aí fechando o negócio, eu comprei a terra deles, um cerrado lá em Cabeceira Grande, né? Eu mal conhecia a região e já fui comprar a terra em Cabeceira Grande. Estou lá até hoje. Significa que a terra era boa. Acho que nenhum dos três voltou para lá depois que eu comprei. Em quantos anos? Faz 42 anos. 42 anos. Então, é uma vida, né, que a gente passa e a gente vai se lembrando dos bons momentos, né? Senhor Raimundo, o senhor está no segundo mandato à frente da Capu. O senhor teve um mandato de vice-presidente, depois 2 vezes como presidente. Como que é administrar, então, uma das maiores empresas, né, do município de Unai, em termos de funcionários? Acredito que seja uma dessas que mais emprega aqui no município de Unai e uma das cooperativas mais importantes do estado e do Brasil. Como é que é administrar, gerir essa grande família chamada Capu? Como você já falou, é uma grande família, né? Então, gerir ou administrar uma família é muito fácil. A gente, né, tem que trabalhar com tolerância e com respeito, né? A primeira parte. A Capu hoje, ela, em termos de funcionários, nós temos hoje ao redor de 1.000 funcionários, situados em 12 municípios, né, e uma dependência fora do estado de Minas Gerais, que seja Cabeceira de Goiás, né? Então, tem uma estrutura administrativa moderna, né, onde nós temos um diretor administrativo contratado que trabalha acima de resultado, ele é obrigado, né, e assim funciona essa hierarquia. Tem as gerências, né, todo mundo trabalhando em cima de resultado, né? Então, fica assim uma empresa leve, fácil de dirigir, né? Com todo mundo direcionado ao serviço que faz. Tem os gerentes, né, que são responsáveis pelas unidades. E aí cabe a nós, da diretoria executiva, sou eu e o Manuel, e nós temos mais 9 conselheiros. Então, a gente se reúne uma vez por mês, e esses aí a gente divide a responsabilidade com eles, né? Então, isso aí se torna muito fácil, porque é tudo compartilhado. Eu tenho muitos amigos que são cooperados, e o que mais me fascina no cooperado da Capu é esse comprometimento com ela. Às vezes você poderia, em conversa com um dos cooperados, dizer assim, por que vocês não, por exemplo, não compram aquilo que necessita na sua despensa em outro supermercado? Pegando um exemplo. Não, eu tenho que comprar na Capu, porque lá encontro tudo aquilo que eu procuro. Então, eu acho isso fascinante no cooperado da Capu, porque ele valoriza um produto, uma cooperativa que lhe pertence. Isso, na verdade, é a fidelidade e a necessidade de pertencer, né? Então, é interessante esse pertencimento à Capu. É claro que tem críticas também, por exemplo, preços. Nem sempre a Capu pode ser o menor preço, nem sempre, isso é possível, né? No comércio, combustível, adubos e tudo mais. Mas eu duvido que tenha ração de qualidade que nós temos mais barata que a Capu tem, né? Pode ter até uma banana mais cara, né? Mas a ração, ela é sempre, né, de qualidade e sempre o menor preço. Doutor José, falando de uma cooperativa que tem mais de 1.000 funcionários, a sua empresa não tem tantos funcionários assim, mas com certeza tem uma equipe
que lhe dá sustentação. O senhor sabe que tem uma empresa que o senhor pode contar com seus funcionários. E aqui passaram brilhantes comunicadores nesses 48 anos da Rádio Veredas. O senhor consegue memorizar algum desses nomes? Muitos deles não mais entre nós, mas, enfim, deixaram aqui sua marca, deixaram a qualidade do seu serviço prestado à população de Unai. Como é que gerir, então, essa Rádio Veredas? Gerir a Rádio Veredas como o Raimundo disse, que gerir a cooperativa é leve, porque é uma família, aqui também é, só que aqui é uma família pequena, é uma família de 25 pessoas, não é? Mas 25 pessoas também dedicadas, bem preparadas, cada um na sua atividade. Eu trabalho com artista, né? Porque vocês são artistas. Então, ele não tem artista lá. Trabalhar com artista não é fácil, porque o artista é exigente, né? Ele é exigente, ele tem o espaço dele, é dividido, mas eu sempre soube levar isso e lembrar dos que passaram aqui. É até arriscado Certo, falar é nomes, verdade. mas lembro de todos, sem sombra de dúvida. Tive excelentes funcionários, até que estão hoje, né, em rádios de Brasília. Tem locutor hoje em Brasília que passou por aqui, que é de renome na capital da República. E passou pela Rádio Veredas. Passou aqui, foi embora porque quis, outros faleceram, muitos faleceram. Nós temos aqui o caso de uns 4 que faleceram, que a gente lembra com muita saudade deles, não é? Porque prestaram um grande serviço à nossa empresa. E os de hoje, da mesma forma, trabalham como se estivessem em casa. Aqui é a nossa casa. Hoje, no podcast anteriormente, que nós tivemos com o prefeito Branquinho, eu lembrava que os meus 4 filhos, 3 nasceram quando eu morava nessa casa. Essa casa era minha. Então, eu mudei, transformei ela num imóvel comercial, aonde hoje funciona a rádio. Então, sempre foi a minha casa. E hoje o meu escritório também é aqui. Eu tento unir o útil ao agradável. O senhor sai do escritório e está na empresa? Eu desço a escada, eu estou na empresa. Eu subo a escada, eu estou no escritório, né? Então não tem dificuldade, eu tenho muito prazer até em gerir a rádio. Eu tenho sócios aqui, todo mundo sabe, mas que me outorgam poderes para eu gerir a rádio como se só minha fosse. Apesar que eu sempre geri sabendo que eu tenho os meus sócios e sempre de comum acordo com eles. Antigamente, doutor José, o rádio era entretenimento tão somente. Era uma música, mas ele foi se adequando aos novos tempos. Aí vieram como serviço prestado a informação, aí veio a prestação de serviço, porque a rádio é uma prestadora de serviço para a comunidade, para a população. Nessa evolução toda aí, o que mais lhe chamou a atenção? O que lhe fascina no rádio como proprietário de uma emissora? Eu vou repetir o que eu disse Certo. no outro podcast, que a resposta é a mesma. O que me fascina no rádio é o poder de alcance que o rádio tem. Aquele alcance que você, ao mesmo tempo que você está alcançando o motorista do caminhão, o motorista do ônibus, o motorista do carro particular, você está alcançando o peão que está lá na fazenda tirando leite, que está ordenhando a vaca. O que você não consegue fazer com os outros meios de comunicação. Você não consegue ler jornal e, ao mesmo tempo, ordenhar uma vaca. Você não consegue ver televisão e, ao mesmo tempo, ordenhar uma vaca. É verdade. Você não consegue ver internet no celular e, ao mesmo tempo, ordenhar uma vaca. Mas você consegue ouvir o rádio pelo celular. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de celulares. Então, nós temos mais de 200 milhões de rádios na mão da pessoa, do rádio, o rádio transmissor, que o celular passou a ter o rádio transmissor. Tem até lei que parece, não sei a partir de que ano, que será obrigado, todo celular terá que ter um rádio. Você não vai ter que baixar o aplicativo. Mas hoje, por exemplo, nós temos aplicativo da Rádio Veredas, que as meninas do Guest,
Você conhece o Guest. O Guest voltou para a Holanda. As meninas do Guest interagem aqui na rádio, mandando música para amigas que elas deixarem o Unai. Elas estão hoje na Holanda. Então, o rádio hoje, ele tem alcance continental, mundial. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se eu for amanhã para o Japão, posso estar lá em Tóquio. Se eu quiser ouvir o programa do Zé Araújo, eu baixo o aplicativo da rádio, eu vou ouvir. E com um detalhe, na Rádio Veredas, não é só ouvir, eu vou ouvir e vê-lo também. Eu vou ver, vou interagir com ele, falar com ele e fazer com que ele também possa me ver. Então, esse aqui me fascina no rádio. E, por outro lado, também, o que eu sou entusiasmado, principalmente com a Rádio Veredas, é porque a Rádio Veredas, ela vende o comércio de Unai. Eu costumo dizer que o que anuncia aqui vende. Anunciou, vendeu. Nós temos parceiros, assim, mais de 170 a 200 parceiros fixos por mês. Então, todo mundo tem uma satisfação, porque eu nunca tive o caso de diminuir esse número. Ele sempre aumentou. E ele aumenta de acordo com o que cresce o comércio de Unai. Então, hoje, a rádio é do tamanho do comércio de Unai. Se o Unai dobrar amanhã, ela vai dobrar junto. De tamanho, de faturamento, de número de empregados, que aí aumenta o trabalho, tem que aumentar os servidores, quando se aumenta o serviço. Isso também me entusiasma. Nós temos, dentre esses 200 anunciantes, 170, 200, a média de 200. Nós temos, por exemplo, a Capu. A Capu é um exemplo de antes e depois da Rádio Veredas. Nós temos o Cicobi. O Cicobi tem o Cicobi e a Capu, eles têm uma capacidade de absorver a importância do marketing como ninguém. Eles investem no rádio, mas tem retorno. A gente tem visto muito isso, quer dizer, aquele que mais divulga, aquele que mais anuncia, aquele que mais propaga a sua marca, o retorno é certo. Você tem que ser ouvido e visto. E visto e ouvido. E é isso que acontece hoje na rádio. A rádio vai muito mais longe. Raimundo Sauer, vamos falar um pouquinho, porque a Capu, ela tem uma lista de produtos que ela comercializa, ela produz e vende, né? Muitos derivados do leite, além, claro, da sua própria produção de insumos, mas ela tem uma produção muito forte do derivado do leite. O que nós temos hoje produzido na Capu, que às vezes o cidadão que nos acompanha, que esteja fora de Unai, não saiba que aqui é produzido? Bom, o portfólio dos produtos da Capu, primeiramente, o que é mais vendido aqui é o leite, aquela barriga mole, que é o melhor leite que tem. O leite de saquinho. Leite de saquinho. Tradicional. Né? Então, isso aí não tem nem comparação com o da caixinha, É. Ele é o mais natural, né? Aí nós temos manteiga, nós temos requeijão cremoso, temos o requeijão em bloco, nós temos também a mussarela, muito boa, e o que diferencia muito esses produtos nossos aqui, que são realmente feitos de leite. Né? Hoje, muitos laticínios que fabricam esses produtos, eles usam também leite. Né? Também. Né? Agora, nós não, nós usamos só leite. Né? Então, isso deixa um produto nosso honesto, né? O nosso doce de leite é fantástico. Né? Esse aí não tem... E ele junto com o requeijão e também o queijo Minas Padrão, que nós temos, o Minas Frescal temos também. Só que essa produção é muito pequena, que praticamente é só Unai que vende. Né? Por quê? Nós ali beneficiamos ao redor de 8 mil litros de leite dia. Né? Isso é muito pouco. É uma produção pequena. Nós não temos como expandir, porque hoje o leite que entra na Capu, a CCPR capta ele. Né? E aí nós sempre dependemos da compra desse leite da CCPR. Então se nós pegamos em média 8 mil litros por dia, né, se tiver alguém que queira comprar um maior volume de mussarela, outros queijos, a CCPR não vai ceder, porque elas vendem a média para nós, aquilo que nós estamos, que assim reza nós temos um contrato. Assim.
Bom, a partir do momento que essa CCPR, então, vendeu a fábrica, esse contrato era viável Era Itambé? enquanto tinha Itambé. A Itambé era a firma que a CCPR detinha, onde produzia, né, lácteos, mas nunca produziu mussarela, nunca produziu requeijão, esse tipo de coisa, os sólidos, né? Venderam, a partir do momento que eles venderam, que a CCPR precisou vender a Itambé, por motivos financeiros, eu e o Valdinei, na época, nós não vimos mais aquela necessidade de sermos fiéis na entrega do leite para a CCPR. Aí, isso aí viabilizou a chegada de outros laticínios. Isso era necessário para que mantivesse um preço mínimo igual no resto de Minas Gerais. Aqui tinha só um captador, e o presidente, que era na época Itambé, ele justificou que ele aqui pagava o preço mais barato porque não tinha concorrência aqui, né? Isso era uma coisa, não, era uma coisa assim. Fora, a gente ficou todo mundo de boca aberta, né? Então, se esse é o problema, nós vamos ajudar. Vamos te ajudar aí, vamos trazer concorrência para cá. E assim aconteceu. Chegou primeiro a Piracanjuba, e aí chegaram, já tinha, e o presidente anterior a nós, ele já tinha um conflito muito grande com a Copervá, porque a Copervá pegava leite aqui também, né? E ele não podia deixar e tal. Mas, daí em diante, até a Copervá virou parceira, né? E esses captadores assim que... E hoje, com o laticínio novo, o nosso comportamento vai ser diferente, né? Então, hoje nós temos um laticínio montado lá junto com a fábrica de rações, que vai poder atender os diversos tipos de demanda de parceiros que a gente possa, inclusive até aí também. O leite, por exemplo, coletado aqui, em vez de ser mandado para Belo Horizonte, fica aqui. A gente beneficia, deixa o produto final para quem quiser. Por exemplo, você vendeu para Itambé, entrega para Itambé. Podemos prestar serviço para vários outros latinos que tiverem interesse com a nossa participação. Então, assim, o produto hoje produzido é para o Unaí, mas amanhã vamos para o Brasil. Né? Inclusive, no podcast que nós abrimos esta série, o prefeito Branquinho falou disso, que, né, numa expansão a nível Brasil, poderemos amanhã ou depois encontrar os produtos da Capu. Eu quero confessar para o senhor que lá na minha casa a manteiga utilizada que a gente consome é a da Capu, realmente. Já, inclusive, tivemos a oportunidade de experimentar outros produtos, mas o que nos satisfez e o que nos satisfaz é justamente a manteiga da Capu. Agora, como se desprender de tudo isso, senhor Raimundo, para que possa dar esse pulo, esse salto, né, de produção, de aumentar a sua produção, mesmo com essas competições que são saudáveis para o comércio? Pois é, mas aí que está o apelo, né, de usar os produtos da Capu, que vai continuar sendo um produto honesto. Certo. Honesto que eu digo, ele manteiga entrega aquilo que anuncia. Aquilo que, né, assim também funciona a nossa fábrica de ração. Nós temos o sucesso da Capu na qualidade da ração. Hoje é conhecido em Minas Gerais todo e os estados adjacentes, tipo Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, São Paulo, né? Então, a Capu conseguiu colocar essa imagem de ser honesta, né? Porque é de sócios, é de cooperados que utilizam as rações, né? E nós não fazemos rações para os outros, nós fazemos principalmente para nós. E também, assim, a nossa produção dos laticínios é a produção para nós unaienses, né? Então, principalmente, mas nós vamos poder também conceder esse privilégio para os outros. Hoje tem, igual você estava falando aqui, tem as vendas por internet, e os dias de acesso são muito mais fáceis, você não precisa ter aquela estrutura toda de venda, se tem uma venda, um varejo na internet, né? Então, isso aí, o futuro está mostrando isso, e nós vamos trabalhando nesse sentido. Nós estamos ao lado aqui de Brasília, que é um centro consumidor enorme, né, com mais de 3 milhões ou mais de habitantes, de consumidores, né?
E a Capu, já se encontra um produto da Capu lá em Brasília ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, porque nós não temos hoje a possibilidade de produzir em quantidade que dê para fornecer um fornecimento sem interrupção, né? Hoje tem que ser sem interrupção, porque a partir do momento que a dona de casa, gostou da manteiga da Capu, é claro que ela vai querer outra, mas se você não consegue dar sequência no fornecimento, vai faltar demais. Eles trazem e depois não tem, né? Então, agora, a partir do momento que vai funcionar nosso laticínio e a pleno vapor, vou dizer assim, então Brasília é o nosso centro consumidor ao lado e que também que dá valor que nosso produto vai ser um produto de nicho. O mercado no nicho existe, você tem os produtos diferenciados, né? Então, nós não vamos concorrer com a produção de manteiga da Lactalis, que é um Presidente, ou daquela aviação. Não. Nós vamos fazer o nosso produto honesto, que o povo gosta, é da Capu. Isso que nós vamos ter que valorizar e também comercializar, né? Quando entrar em funcionamento esse laticínio, com toda a sua plenitude, com toda a sua força, vai requerer também uma maior produção para chegar nele. Claro, mas justamente para isso é que a gente, né, já fez esse aumento, planejando, né, o crescimento dessa produção para poder atender os nossos vizinhos. Recentemente, doutor José Batista, eu estive visitando cidade aqui próxima ao município de Unai, no estado de Goiás, e vi, por exemplo, vou pegar aqui Pires do Rio, que tem lá um frigorífico de abate de frangos, não é verdade? Aves e frangos, né? E o que pude ver ao entorno, a questão ali de 40, 50 quilômetros, foram que as fazendas, que antigamente era de gado, né, elas se transformaram em fazendas de criações de aves. Quer dizer, isso vai acontecer também com essa expansão da produção do laticínio da Capu, essa maior produção também. O senhor percebe também que o seu foco é a Rádio Veredas, mas a Rádio Veredas se enxerga, né, como direção, enxerga toda, porque isso tudo vai envolver produção, negócio e, claro que recursos, vai gerar dinheiro para os municípios. Você fala em produção de frango. Exato. A produção de frango ela não exige grandes áreas. Não é como você soltar o boi no pasto, criar ele a pasto. A frango ela não exige grandes áreas. Ela exige o que ele está falando, que a Capu tem. Ela exige. Você tem que ter comida para o frango. Então, você tem que ter ração. Isso aí nós já temos aqui. Nós somos um dos maiores produtores de milho do estado. Nós somos um dos maiores produtores de soja do estado. Isso aí tudo vira ração. Então, o alimento, o básico, nós temos. E aí, se você comprar os ovos ou os pintinhos, e até você criar a granja para você produzir isso também, esse é mais fácil do que você ter o alimento. Tem regiões que tem a granja, tem tudo isso, e busca o alimento aqui às vezes. Compra a ração da Capu, compra o milho de Unai, compra a soja de Unai, para levar para moer lá, para preparar lá. É o que o Branquinho falou hoje de manhã. É você agregar aqui, Unai. Você, ao invés de mandar para lá a matéria-prima, você já tem ela industrializada aqui. A nossa região vai acontecer aquilo que está acontecendo no Goiás. Nós estamos um pouco mais atrasados, mas o tempo está jogando para nós, né? Igual o doutor Zé falou, que nós estamos no centro da produção de grãos, tanto soja e milho. Não justifica, por exemplo, que foi mencionado, você comprar milho aqui e carregar ele 1.000 quilômetros, o milho, para lá fazer a comida, né? Isso vai ser inviável. O que vai acontecer? As granjas vão vir para cá, né? Porque está o produto. Então, muito melhor você levar a carne do que você levar o milho, né? Para fazer 1 quilo de carne de frango, acho que vai 3 quilos mais, né, de milho. Você vai carregar só mesmo 1/3 daqui, né? Isso é uma questão de frete, de infraestrutura, da sustentabilidade, né? Isso fatalmente vai acontecer aqui.
Então, acredito que não vai gastar 20 anos, que nós estamos igual ao Goiás ou à frente, né? Isso é importante porque é uma visão futurística, doutor. E está se encaminhando para isso, né? Não, eu acho que não vai levar tanto tempo, senão ele está brincando. Porque o que ele está dizendo com relação ao frete, não é? Você vai encarecendo o produto. Você tem que pensar quanto vai te custar um frango lá e quanto na produção e quanto que vai te custar aqui. Então ele vai te dar muito mais lucro do que se você for transportar esses produtos. Essa coisa, um exemplo, por exemplo, que eu tive esses dias, eu estava assistindo um podcast no YouTube, e o presidente da Associação Brasileira de Carros Elétricos estava explicando que a China tem as maiores fábricas de baterias de carro elétrico do mundo. Aí ela estava construindo 5 fábricas para carro elétrico. Aí na Alemanha, a Volkswagen queria também montar uma fábrica de carro elétrico. Fez o orçamento, a Volkswagen entraria com 7 bilhões de reais em dinheiro nosso, e o governo alemão ia pagar 5, ia custar 12 bilhões a fábrica da Volkswagen. Por quê? Porque a Volkswagen tem que ter a fábrica, porque você não transporta a bateria. A bateria, se você transportar a bateria, você tem que ter um navio imenso, porque você não pode empilhar a bateria. Você não pode pôr uma em cima da outra. A forma de transportar é muito difícil. Então você tem que ter ela em loco. O que o chinês fez? Foi lá na Alemanha e falou: olha, eu faço essa mesma fábrica, essa plataforma que vocês têm, essa planta, por 5 bi, e não precisa de dinheiro de governo de ninguém. Aí a Volkswagen passou para eles, que é a maior fábrica de bateria do mundo. Fizeram a fábrica de bateria aonde? Ao lado da fábrica da Volkswagen. É a mesma coisa. Você tem que trazer a fábrica de frango, vamos chamar assim, a granja, ao lado da onde você tem a produção da comida para eles. Você não tem que pagar frete para levar a comida lá. Você traz a fábrica aqui, por quê? Você vai, a partir do momento que você implantar a fábrica, ela não sai mais daqui, ela não é móvel, ela vai ficar ali, mas o alimento está sendo produzido para sempre ali do lado. Então tem que fazer isso, isso tem que acontecer mais rápido. Agora, eu entendo também que depende muito do poder público, depende muito da administração pública, esse tipo de coisa. Por quê? Incentivo. Porque a Perdigão passou por aqui, esteve aqui, tentou ficar aqui e não conseguiu. O que aconteceu? Ela foi embora para Goiás, ela foi para Rio Verde. Poderia estar aqui. Imagina se o Nail estivesse a Perdigão. Quantos mil empregos a mais nós teríamos? Quanto que o município faturaria mais de impostos? É uma coisa assim imprevisível o que o Naí teria se transformado com a Perdigão aqui. Deixou ir para Goiás. Eu não estou aqui para culpar ninguém, mas é a administração pública, principalmente do governo estadual com relação a impostos. Por que Goiás estão indo tudo para Goiás? Por causa de incentivo fiscal, você acabou de falar. Nós temos empresas aqui na divisa do município de Unai, mas no estado de Goiás, mas não se instalam no estado de Minas. Está do lado de lá. Agora você pergunta para ele, quanto que é o ICMS lá, quanto que é o aqui? Verdade. A desburocratização lá, que era o estado muito atrasado do que o nosso, que veio depois, né? Até pela imigração que vem do litoral, passa por Minas, de Minas para Goiás, de Goiás para o Mato Grosso, não é? O Bandeirante passou por aí também, sabendo isso. Era o caminho das bandeiras. Agora, o que leva a isso? É a falta às vezes, de pensar de ideia dos governos de Minas. E o Minas sempre foi burocratizado e sempre cobrou muito imposto. Eu que moro aqui e em Brasília, por exemplo, vê a diferença, né? Eu tenho meus carros todos emplacados em Brasília. Eu para emplacar um carro em Brasília, eu não preciso de ir pegar fila, ir lá, pagar aquele monte de coisa. Eu faço pela internet, marco o dia e a hora de ir lá emplacar o carro, o dia e a hora. Eu chego lá, o cara está esperando com a placa na mão. Chego lá, parafusando e vou embora. Entendeu? Então, tem que desburocratizar e verificar os tributos, os impostos.
Acho que o nosso estado está caminhando agora, depois desse governo, ele está caminhando bem para esse lado. Mas demorou demais, porque nós sofremos muito com o governo anterior. Mas é difícil. A burocracia, você tem a razão, ela atrasou também a abertura do nosso laticínio. Nós tivemos problema, gastamos 2 anos para conseguirmos abrir a nossa filial lá em Cabeceira de Goiás, por motivos tanto de lá, mais de lá, do governo goiano, do que daqui. Eles não conversam. É mais fácil você vender uma coisa para a China do que para Goiás. Né? Por exemplo, Cabeceira Grande, ele fica encostado ao Distrito Federal, onde tem várias granjas de frango, abatedouros. Não tem viabilidade nós fazer um galpão de frango a 40, a 50 quilômetros da abatedouro, por questões fiscais. Né? Cabeceira está a 90 quilômetros de Brasília. Sim. Né? O abatedouro tinha lá no Copadef, tem ele até hoje, lá, suínos, né? Não compensa, não podemos, não compensa a gente produzir suínos para levar para ter no Distrito Federal por questões de impostos. Né? Então, é uma coisa assim que a gente não entende, né? E não vou querer também nem entender isso aí. Sr. Raimundo, recentemente, cooperados da Capu tiveram na companhia do senhor várias vezes em Brasília, em audiência, na tentativa de reverter um pouco a situação do valor do leite. Como é que está essa questão? Melhorou? O produtor que fornece para a Capu está um pouco mais satisfeito? No contexto geral, melhorou essa situação, não? Sim, a partir de agosto começou algumas mudanças no preço, porque o governo federal assinou um decreto que os laticínios que importassem leite o problema da Argentina, estava na importação do produto em pó? Justamente. Mas ali é em pó e também em forma de queijo e tudo mais. Mas a quantidade chegou a 20 mil toneladas mês, 200 mil toneladas mês. Isso é aquilo que hoje é mais de uma Itambé coleta de leite por mês. Né? Então, isso é uma concorrência desleal. Afetou demais, né? Afetou muito. Né? Mas, quando você olha para trás, naquela época que estava ruim também, o boi estava ruim, tinha caído para R$190 a arroba, bezerro, preço ruim, né? E aí o produtor de leite não conseguia mais desovar aí o bezerro cabeludo dele, que muitas vezes é menos valorizado, mas também vale alguma coisa, e a vaca de descarte, né? Que também ninguém queria mais, né? Está descartando vaca de corte, e aí não entrava mais o descarte. Isso também mudou a partir de setembro, voltou a melhorar, o preço de leite subiu e melhorou também. O preço de leite agora baixou de novo, a tendência de novo é baixar esse mês, pelo tudo está visto aí. Mas mesmo assim, a média do leite brasileiro ele está acima do europeu. Então, esses hoje captadores de leite, eles querem obrigar aí o preço nosso, ou chegar o preço nosso do leite a nível da Europa. Assim, igual a da Argentina, está abaixo. Mas da Europa tem subsídio que vocês não têm. Ela tem subsídios e ela não tem carga de imposto que nós temos. Pois é, além disso. Tudo que nós temos que comprar para a produção de leite é imposto acima de 17%, 20%. Se é importado, é o dobro praticamente que custa na Argentina ou no Uruguai. E a maioria dessas máquinas ordenhas tem muitos componentes que são importados. Né? Então, nós não temos nenhum benefício nesse sentido. Então, o custo do Brasil é que castiga nós e deixa nós fora da capacidade de concorrer. Mas a Argentina produz muito mais barato. Mas isso é a mesma coisa de você botar na corrida de 100 metros um gordo igual eu, um atleta aí. Né? Então, é claro que ele vai estar muito mais rápido do que eu, velho e gordo. Então, condições iguais a gente precisa. Né? Então, a partir do momento que eu ainda tenho esperança no Mercosul, o Mercosul tem que ter umas ferramentas aqui que equivalem também esse custo do Brasil. Né? Então, por exemplo, a Argentina produz açúcar também, mas não de cana, de beterraba. O Brasil não exporta 1 quilo de açúcar lá para a Argentina,
para proteger o mercado deles. Agora, o leite é o contrário. E existe aqui de verde. Aqui, né, então, nós somos tratados desigual. Né? Pois é, mas é o que o Trump mandou o recado agora para o Brasil, foi isso, né? No discurso dele, ele falou que o Brasil taxa tudo e que quem os taxar será taxado. Quem nos taxar serão Como que taxados. o senhor da produção, como que o senhor viu isso? Ouviu essa fala do Trump? Não, eu acho... Uma coisa é fala De político. De político, né? E depois a outra coisa é a execução. A né? realidade. A realidade. Mas acho que o nosso Estado é pesado, ele está sempre procurando taxar mais e aumentar mais os impostos, em vez de incentivar a produção e o consumo. Né? Porque você tem consumo e tem produção, automaticamente ele tem impostos. Não, você tem um exemplo do imposto do Simples, por exemplo. Sim. Meu contador saiu daqui agora. É um problema. Quanto mais você fatura, mais você paga de imposto. Quer dizer, ele te incentiva a falar assim, não fatura não, que senão você vai... Aí, não é? É o que eu brinco às vezes com os meus vendedores. Falo com Belino, não vende muito esse mês não, porque senão eu vou ter que te pagar muita comissão. Mas é isso que ocorre. É verdade. Quanto mais você começa por exemplo, na advocacia, o Simples do escritório unipessoal de advocacia, começa em 4 e vai embora, vai até 20. Quanto mais nota você tirar, mais você vai pagar imposto. O que ele está te incentivando? É só negar. Ou não trabalhar, né? Ou não trabalhar, né? Eu não vou trabalhar para não pagar. Você tem que pagar as contas, Tem que pagar as contas. É realmente uma situação que só vivemos no Brasil, né? Em outros países, claro, com alguma exceção, há uma dificuldade maior, mas, em compensação, se comparado com a maioria, o Brasil ainda realmente penaliza muito aquele que produz, e há que se rever essa situação. Sempre, que não vai ser fácil. Sempre existe esperança, né? Que quando chegar aí um governo responsável aí que vê que realmente você não faz investimentos do governo com taxação de impostos, né? Investimento tem que ser feito com a produção feita e não, né, cobrando em cima né, dobrando em cima de pouca produção, tem que aumentar a produção. Cobrando em cima da produção e do trabalho. Né? Exatamente. Né? Então, é ver quanto custa um funcionário hoje. Mas esperamos que um dia, não muito breve, isso se resolve. Porque nós já tínhamos assim, um vislumbre, né? Mas aí vieram as nuvens negras, vamos ver se é hora que passar. E vão passar, se Deus quiser. Sr. Raimundo, falando de sucessão na Capu, já estamos ouvindo falar aí dessa parte política da própria cooperativa. Como é que está essa situação? O estatuto, apenas duas eleições, como é que funciona? Olha, nós temos uma reunião do Conselho agora, dia 20, e aí vai ter uns dados, às vezes, mais concretos que eu posso te falar. Hoje tem especulação, esperança certo. E tal, mas não tem hoje nada certo que eu posso te falar hoje. Né? Mas nós estamos trabalhando assim no Conselho, nosso grupo aí, para que haja só mesmo uma chapa, que não há aquele desgaste que já virou quase tradição da Capu, né? Porque já passamos por uns episódios aí bem difíceis, né? Então, eu acredito que a partir da semana que vem nós já teremos aí uma posição mais concreta que eu posso te falar. Hoje, se eu te falar qualquer coisa, é especulação, tá? Então, mas acho que até final do ano aí a gente tem uma posição certa e imagino que vai ser por o bem de todos. Mas no seu caso de ser presidente hoje, você já tem 2 mandatos, você não pode voltar. Não. Estatutariamente eu não posso. Não pode. Não posso. Mas ir para vice, você pode? Poderia. Poderia. Mas eu acho não, que... eu estou perguntando se pode. Poderia sim. Poderia sim. Tudo bem, essa é uma pergunta. Mas, eu 12 anos, eu estou chegando aos 70 anos também, eu tenho uns projetos pessoais ainda a realizar, e aí a cooperativa, ela restringe a gente bastante. Exige, né? Sim. Doutor José Batista,
48 anos da Rádio Veredas, já falamos aqui que é uma emissora que cresceu muito, que está se inovando a cada dia, embora 48 anos esteja ainda buscando alcançar novos ambientes, novos ouvintes, e agora nessa nova performance do vídeo e também do podcast, dos internautas, atingindo aí essa gama de ouvintes. Aquele cidadão funcionário da Capu, ele acompanha tudo aqui pela Rádio Veredas de Unai. Então, a rádio ela não está estagnada no tempo, ela vai continuar crescendo. A Rádio Veredas vai continuar crescendo, vai continuar acompanhando o desenvolvimento da radiodifusão, o desenvolvimento da mídia, o desenvolvimento social dessas empresas, o nosso compromisso social com a comunidade, com o ouvinte, com o nosso parceiro, que é o comércio de Unai, o comércio da região, e principalmente na credibilidade que a rádio sempre teve. A rádio vai continuar lutando para preservar essa credibilidade, para preservar o que o povo de Unai sente por essa rádio. Pessoal, a rádio é da cidade, né? A rádio não é minha, a rádio é da cidade. Então a gente tem uma concessão de serviço público, que nós temos que cumprir lei, e aqui eu sempre andei, cumpri a lei estritamente. O que está na lei é o que acontece aqui dentro. Então, com relação a isso, a rádio vai continuar, e acho que vai continuar crescendo, porque eu sempre falo, a rádio é o reflexo do comércio de Unai. O comércio de Unai está em constante expansão. Você viu o prefeito falando hoje que tem mais de 1.000 apartamentos em construção em Unai. Então, o Raimundo acaba de falar que a Capu tem 1.000 funcionários. Então, numa comunidade dessa, numa cidade com essa pujança, não tem como a rádio não crescer e não acompanhar isso. Senhor Raimundo Sauer, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da Rádio Veredas, e por ocasião do aniversário de Unai, deixa aí uma mensagem então para a população de Unai, para essa cidade encantadora, para esse povo que tão acolhe bem aqueles que lhes visitam. Eu sou um desses que cheguei há 35 anos e aqui estou até hoje, e acredito que fico por aqui o resto de minha vida. Como foi o seu caso também, de ter chegado uma vez para Unai, numa compra de terras, o senhor se enraizou por aqui também. Justamente, também sou de fora recebido com braços abertos. Eu não tenho parentes aqui, né? Os meus únicos parentes aqui são meus filhos, nem a minha mulher não é parente, né? Então eu tenho a Unai, né? A comunidade unaiense são meus parentes, né? Eu sempre falo, a turma da Capu são meus parentes, né? Então eu tenho mais parentes aqui do que eu podia imaginar, que eu ganhei eles aqui, né? E de graça, assim, né? Então isso é muito gratificante, e a gente poder contribuir na história também de Unai, né? E parabenizar vocês da rádio. Eu sempre me lembro de uma música americana onde eles cantam assim: "Video kills the radio star", que na verdade o vídeo naquela época dos anos 70 iria acabar com os rádios. O contrário aconteceu, né? A rádio aderiu o vídeo, né? O vídeo hoje está aqui, né? Então, ao contrário, que aconteceu. Eu não sei do grupo americano, não me pergunta, mas quem procurar na internet acha. Então, era isso aí. Parabéns, viu, Zé, pela sua condição dessa rádio. Vocês profissionais aqui, sempre de bom humor. É bom conversar com vocês. Eu conheci a rádio depois que entrei na Capu, antes eu não conhecia, não. E a gente se sente muito à vontade aqui. Muito obrigado. Bom. Doutor José, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do podcast. Aliás, o senhor vai estar conosco nesses 4 episódios de 48 anos e de 81 anos do município de Unai. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio Veredas, aos internautas, principalmente ao nosso companheiro hoje de podcast, meu amigo Raimundo Sauer. Muito obrigado pela sua presença, pela sua deferência conosco. Uma alegria. Obrigado. Uma alegria mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Frank. Obrigado. Leve um abraço a todos da Capu, nosso parceiro de primeira hora, Capu. Então,
Toda hora a gente tem que só agradecer aos nossos sócios, né, que nesses longínquos recintos que eles ficam. Estive agora voltando lá da Almesca, Caraíba, uma comunidade de amigos, né? Amanhã nós vamos para Arinos, então a gente sempre está, né, chegando próximo dessa turma aí, dos sócios, e também agradecer muito aos nossos colaboradores aí, os parceiros, né, os clientes, fornecedores da Capu, que já somos uma grande comunidade de amigos trabalhando. Muito obrigado a vocês todos. Nós é que agradecemos. E assim a gente finaliza mais este podcast. A gente vai trazer outros convidados nas nossas próximas edições. Fique acompanhando sempre por aqui.